E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Que legal ter vocês aqui com a gente para mais um mergulho, uma imersão profunda em um tema que a gente achou bem interessante. É um texto que chegou pra gente esses dias, né? Que fala sobre a graça, essa ideia da graça. E como ela se conecta com a nossa dependência de Deus, né? Eu achei bem legal essa perspectiva porque ela meio que desafia um pouco aquela ideia de merecimento que a gente geralmente tem, né? A gente costuma pensar muito, né, em termos de recompensa, de merecimento. Mas esse texto, ele explora essa ideia de que a graça divina, ela é oferecida, mesmo para quem, assim, aos olhos humanos, digamos, né? Não teria conquistado, né? Eu não teria feito por merecer. Exatamente. Então, nossa missão hoje, né, é mergulhar nesse conceito de graça, como ele é apresentado nesse texto, e tentar entender um pouco melhor, né, como é que Deus escolhe, como é que ele enxerga as coisas, né, através dessa ótica da graça. Entender um pouco essa perspectiva, né? Que é diferente da nossa. E para começar essa exploração, o texto já vai direto ao ponto, né? Ele cita Gênesis, capítulo 6, versículo 8, que diz: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Uma frase curta, né? Mas que já carrega bastante significado. E o texto já, ele destaca logo de cara, né, que a graça, ela é um presente divino, que é dado para aqueles que, na verdade, né, não a mereceram, né, não fizeram nada para merecê-la. Não conquistaram, né? Não conquistaram. Se a graça fosse uma consequência do nosso merecimento, né? Como o texto coloca, ela seria, na verdade, uma forma de pagamento. É. Seria uma retribuição pelas nossas boas ações, né? A gente estaria recebendo por aquilo que a gente fez, né? Exato. Não seria mais graça, seria um salário. Seria um salário, exatamente, pagamento, né? E aí o texto, ele nos lembra, né? Que a gente, como seres humanos, a gente tem as nossas falhas, a gente tem as nossas imperfeições. Hum. Então a gente não tem nada inerentemente bom, né, para oferecer a Deus, né, que pudesse garantir essa graça, né? A gente só tem a nossa própria natureza, né? É, a nossa própria natureza falha. Com todas as suas, com todas as suas limitações, né? E aí, nesse contexto que a graça, ela se torna ainda mais surpreendente, né? Porque o texto, ele coloca bem, né? Que a graça, ela é encontrada aos olhos de Deus, né? Não é pelos nossos próprios méritos. Não é pela nossa justiça própria, né? Não é. Não é porque a gente se acha merecedor, né? É o que vem de Deus. E aí isso me leva a um ponto que eu achei muito interessante no texto, que é quando ele fala, né? Que Deus, ele costuma conceder a graça, justamente, né? Para os menos prováveis, né? Isso é interessante, né? Porque se a gente for postar nos critérios humanos, né? A gente geralmente valoriza as pessoas que são bem-sucedidas, né? Que é uma aparência de perfeição, né? Mas Deus, ele parece ter uma outra régua, né? Ele olha o coração. Ele olha para dentro, né? Ele vê o potencial, né? Uhum. Mesmo aí na imperfeição. Ele enxerga aquilo que a gente muitas vezes não consegue enxergar. Então a perspectiva de Deus ela é diferente, né? Ela é marcada pela misericórdia, pela graça. E aí o texto ele traz uma série de exemplos, né? Uma lista, né? De personagens bíblicos que ilustram bem essa escolha divina pelos menos prováveis. É tipo um quem é quem da graça, né? É. E essa lista é bem interessante, né? Porque ela mostra que Deus, ele realmente escolhe, né? Pessoas que, se a gente fosse analisar friamente, né? Não passariam num teste de qualificação, digamos assim. É. E aí a gente começa logo com Abraão, né? Abraão, pai da fé, né? Ah, Mas que era já bem velhinho, né? e a gente lembra que Deus prometeu, né? Uma grande nação descendente dele, né? Uhum. Então a idade dele já era um obstáculo e tanto, né? E o texto também lembra, né? Que ele vinha de uma família idólatra. Então, não era bem o ambiente, né? O currículo ideal, né? Para ser escolhido por Deus, digamos assim. E Sara, a esposa dele, né? Também não ficava para trás, né? Ela era estéril. O que também era um desafio enorme, né? Para essa promessa de descendência. E o texto até cita, né? Aquele episódio com a Agar, né? Mostrando que ela também, né? Nem sempre agiu de forma correta, né? A gente vê que ela também tinha suas falhas, né? Uhum. E aí a gente tem Jacó, né? Jacó, o enganador, né? Que enganou o irmão, enganou o sogro, né? Não era um exemplo de integridade, né? Digamos assim. Pelo menos não para os padrões humanos, né? Exato. Moralidade. Aí a gente tem Lia, né? Que o texto descreve como
feia e zarolha, né? E a gente sabe que naquela época, né, a beleza física era super valorizada, né? Então com certeza ela não seria a primeira escolha, né? Uhum. Para um casamento, digamos assim. Hum. E a gente tem José, né? O sonhador, né? Meio mimado pelo pai, né? Inveja nos irmãos, né? E acabou criando, né, uma série de problemas para ele. Mas Deus estava com ele ali, né? E aí a gente tem Moisés, né? Uma figura central, né? Na história bíblica, Uhum. mas que também tinha suas dificuldades, né? Ele, tinha problemas de fala, né? O texto fala que ele era fanhoso, gago, né? Ele foi criado no palácio do faraó, né? Exposto à cultura egípcia, né? Idolatria. Então, também não era o caminho ideal, né, aos olhos humanos. E aí a gente tem Rabi, né? A prostituta, né, Uhum. que para os padrões da época, né, e até hoje, né, em muitas culturas seria alguém completamente marginalizada, né, Rejeitada. rejeitada. Mas o texto destaca que ela está na genealogia de Jesus, né? Que interessante, né? E aí a gente tem Davi, né? O grande rei Davi. Mas que também, né? Teve um histórico complicado, né? Adultério, assassinato. O texto chega a usar o termo sanguinário, né? Então, não era um santo, né? Digamos assim. Aí a gente tem Salomão, né? Conhecido pela sua sabedoria, né? Mas também, né? Tinha suas paixões, né? Por muitas mulheres. Vaidade. Conflitos existenciais. É uma figura complexa, né? Bem distante da perfeição que a gente idealiza, né? E aí a gente tem Isaías, né? O profeta, né? Uhum. Que reconhecia que tinha lábios impuros, né? E vivia numa sociedade, né? Que também era impura, né? Então, ele mesmo reconhecia, né? Que não era perfeito. E aí a gente tem Jeremias, né? Que era considerado muito jovem, né? Pra missão que Deus tinha pra ele. A idade era um problema, né? Aos olhos humanos. E aí a gente tem Elias, né? Um profeta poderoso, né? Mas que também teve seus momentos de medo, né? De fragilidade. De fragilidade. Chegou a se esconder numa caverna, né? Reclamando de estar sozinho. E a gente tem Jonas, né? Jonas. Que tentou fugir da missão, né? Que Deus deu para ele. Mostrando rebeldia, né? E um senso de justiça própria, né? Meio distorcido. E aí a gente tem Noemi, né? Uma viúva, né? Uma situação de vulnerabilidade, né? Dependendo da ajuda dos outros, né? Para sobreviver. Tendo que catar restos de colheita, né? Para se alimentar. E aí a gente tem Pedro, né? O apóstolo impossível, né? Que negou Jesus 3 vezes, né? E que era conhecido por ser meio grosso, né? Meio rude. Meio rude, às vezes. E aí a gente tem Maria Madalena, né? Com um passado, né? De adultério. Mas que se tornou uma seguidora fiel de Jesus, né? Uma das mais devotas, né? E aí a gente tem Marta, né? Que era preocupada com as tarefas do dia a dia, né? Com os afazeres domésticos. E que, em determinado momento, né? Ela priorizou essas tarefas, né? Em vez de se dedicar a ouvir as palavras de Jesus. Mostrando que, né? A gente às vezes se perde, né? Nas preocupações do dia a dia, né? E a gente tem Tomé, né? Incrédulo, né? Famoso pelas suas dúvidas, né? Pelos seus questionamentos. E aí a gente tem Zaqueu, né? O cobrador de impostos, né? Que era visto como, corrupto, né? Desonesto. Desonesto. E aí a gente tem Paulo, né? Que antes de se converter, né? Era um religioso extremista, né? Legalista. Perseguia os cristãos, né? Com fervor. Com fervor. E aí a gente tem Timóteo, né? Que sofria de úlcera, né? Mostrando que, né? Mesmo aqueles que são escolhidos por Deus, né? Tem suas fragilidades. As suas fraquezas, né? Pra fechar a lista, né? A gente tem Lázaro, né? Que foi ressuscitado, né? Por Jesus. Que já tinha experimentado, né? A morte. A finitude da vida. E aí o texto, ele coloca, né? Que o ponto central é que, apesar de todas essas falhas, né? Dessas características que o mundo, né? Não valorizaria todas essas pessoas, né? Elas encontraram graça aos olhos de Deus, né? E foram instrumentos importantes, né? No seu tempo. Elas foram usadas por Deus, né? Apesar das suas imperfeições. E aí isso nos leva a uma reflexão importante, né? Se Deus escolheu essas pessoas, né? Tão improváveis, né? Aos olhos humanos, o que isso nos diz sobre como Deus age, né? E o que ele valoriza.
Será que a gente não está usando os critérios errados, né? É. Para avaliar as pessoas. Será que é a própria imperfeição, né? Não seria, de certa forma, um palco para a manifestação da graça? É uma boa pergunta, né? É. Porque a gente vê que Deus, ele não se importa tanto com as aparências, né? Ele se importa com o coração. E talvez seja justamente na nossa imperfeição, né? Que a graça, ela brilha com mais força, né? É porque a gente reconhece, né? Que a gente precisa de Deus, né? Que a gente não consegue nada sozinhos. Então, resumindo o que a gente explorou hoje, né? Essa nossa imersão nesse texto nos mostrou que a graça, ela é um presente de Deus, né? Ela é gratuita, ela não depende do nosso merecimento. Ela é imerecida, né? E que muitas vezes ela se manifesta, né, justamente na vida daqueles que o mundo, né, consideraria como menos qualificados, né? Menos provável. E isso abre um leque de reflexões pra gente, né? Sobre como a gente se enxerga, como a gente enxerga os outros, né? Se Deus escolhe com base na graça e não no mérito, né? A gente também devia repensar, né, os nossos julgamentos. A gente devia ser mais compassivos, né? Mais misericordiosos. Reconhecer que todo mundo, né, Uhum. tem potencial, né, É. para ser usado por Deus. E aí, pensando em todos esses exemplos que a gente viu hoje e na nossa própria vida, né, com todas as nossas imperfeições, né, com as nossas aparentes faltas de mérito, o que significaria para você, né, entender essa graça atuando na sua própria história, né? Como é que essa graça, né, se manifesta na sua vida? Que novas perspectivas sobre a fé, sobre a autoaceitação, né, essa compreensão poderia trazer para você? Fica essa pergunta, né, para você refletir. É que essa imersão de hoje, né, possa te ajudar a enxergar, né, a graça de Deus agindo na sua vida. É isso aí, um abraço para você e até a próxima. Até mais.